Para cortar esse vestido, eu vou usar 1,35 m mais ou menos de comprimento desse viscose. Lembrando que você pode usar qualquer outro tecido, tá? Que tenha caimento ou tecidos mais encorpados. Eu vou reservar 45 centímetros do comprimento para fazer o corte da minha manguinha. Com o restante que sobrou, tá? Que eu tenho aí mais ou menos uns 90 centímetros ou quase isso. Então, ó, meu tecido está dobrado no meio, dobrei novamente, formando 4 partes, tá bom? Eu vou usar essa minha blusa, que também é tecido, para fazer o corte. Vou posicionar na dobra do meu tecido. E vou iniciar cortando, deixando 1 centímetro de margem de costura. Vou copiar o decote das costas, queda do ombro, cava, e eu tô deixando 1 centímetro de margem de costura. Na lateral, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais largo que essa minha blusa, tá? E vou abrir o corte no sentido evasê, que eu quero esse vestido todo soltinho. Então, ó, tô aproveitando a largura do tecido, tá? Mas se você não quiser deixar tão largo como o meu, você pode deixar mais justinho um pouquinho, tá? Que vai ficar legal. Já aí na barra, na lateral, tô tirando mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Pra tirar aquela ponta que fica nas laterais. E é isso. Agora eu vou alterar o corte, tá? Porque vai ser ombro só. Então, a partir então, não vou descontar nada do ombro, tá? Então, ó, bem aí do lado, eu vou descer o corte nesse sentido, levando até a cava do outro lado. Assim, frente, costas, com o mesmo corte. Se você preferir, antes de sair cortando, tá, o seu tecido, você desenha esse corte, pega um lápis, pega um giz, desenha, faça o traço, tá? Depois você corta. Aqui com o restante do tecido, aqueles 45 centímetros que eu reservei para cortar a manga, eu separei a largura deles 75 centímetros, tá? Então, tem aí 75 por 45. Ele tá dobrado. Vou usar o corte da cava do vestido para fazer o corte da minha manguinha. Então, vou segurar com o alfinete dessa forma, deixando sobrar aí 10 centímetros na dobra, tá? Para fazer o efeito bufante. E vou copiar essa voltinha da cava, desse jeito como vocês estão vendo. E eu ainda desci 10 centímetros a mais aí na lateral, tá? Agora, descontando aqueles 10 centímetros mais um palmo, a partir daí, eu vou entrar o corte descendo e fazendo essa ondinha, levando até a lateral, onde eu terminei o corte da cava. Aí, eu vou só suavizar, tá? Essa voltinha, tá? Tirando o excesso de tecido. Vou dar um pique para localizar o meio e pronto. Na lateral, eu vou descer o corte, tá? Entrando um pouquinho, estreitando um pouquinho a barra dessa minha manga, porém ela vai continuar larga, porque eu vou ajustar ela com elástico. Bom, então vai ficar assim. Se preferir, treina o corte de manga com TNT, tá? Depois você corta no seu tecido principal. Aqui eu tô mostrando que sobrou tecido, aí eu tentei aproveitar para fazer babado ou um cinto, né? Então você pode aproveitar a sobra aí do retalho e fazer um babado e alongar esse vestido, tá bom? O comprimento do vestido você decide como você quer deixar longo, quer deixar midi, quer deixar curtinho igual o meu, você deixa. E essas faixas, ela tem 15 centímetros, 2,5 metros mais ou menos de circunferência, então dá pra fazer um babado bem volumoso, tá? Bem legal. Aqui eu tô cortando viés para fazer o acabamento do decote, é necessário, tá bom? Então, vamos para a máquina e levar essa costura, tá? Somente do ombro. Vou fechar somente os ombros. Com a manguinha, eu vou costurar naquele ponto reto mais largo, na tensão mais alta da máquina, vou franzir somente o topo. Então, aqui na máquina, vou iniciar com a costura somente do ombro, tá bom? Vou costurar reto. Depois, eu vou tirar o excesso da margem de costura com a tesoura, tá? Depois, eu vou fazer o acabamento no zigue-zague. Você faz o acabamento como achar melhor, no overlock ou no zigue-zague.
Aqui eu tô somente tirando os fiapinhos que fica, né, do tecido. E é isso. Agora eu vou manter o meu vestido assim aberto, frente para um lado, costa para o outro, tá? Estampa para cima e vou costurar o viés no decote. Então, sem esticar a tira do viés, eu já emendei aí as tiras. Eu vou costurar, deixando a margem de 1 centímetro. Esse viés, ele tem 3 centímetros mais ou menos de largura, tá? E se você tiver dúvida com o corte e a costura do viés, tem aqui embaixo o link de treinamento de viés para iniciante. Então, clica no link que tá aqui embaixo, porque aqui eu tô somente resumindo, tá? Então, após costurar, vou dar alguns piques em toda a margem de costura, para depois rebater a costura desse viés. Por dentro desse viés eu vou passar um elástico bem fininho, tá? Ele tem mais ou menos 7 milímetros, você pode passar até de 1 centímetro. Então, se você passar de 1 centímetro de largura o seu elástico, é necessário você deixar a costura do viés um pouquinho, o seu viés mais largo um pouquinho, tá? Tem que deixar aí com 1,5 centímetros, para poder passar o elástico que você tem. Não passa elástico muito largo. Então, aqui é somente dobrar e costurar o viés. Lembrando aqui que meu vestido ficou bem curtinho, mas o seu não precisa ficar assim, tá? Você pode deixar o comprimento que quiser. Agora, eu vou pegar o comprimento do decote, frente e costas. O meu deu 98 centímetros, mais ou menos. Então, agora eu preciso deixar 30 centímetros a menos para o meu elástico. O meu tem 68. Então, desconta 30 centímetros do comprimento, tá? Para o elástico. Agora, você passa com a ajuda de um grampinho de cabelo por dentro da costura do viés. Passou, já segura a pontinha, tá? De um lado com alfinete. Segura o outro lado também. Passa a costura, dando retrocesso para prender as pontinhas do elástico de cada lado. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like aí para mim, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Acione o sininho para não perder notificações de quando eu voltar com novo vídeo, tá? Agora eu vou adiantar, não vou voltar para a mesa, tá? Eu vou adiantar aqui minha costura. Vou manter assim estampa com estampa e vou fechar uma lateral. Eu vou fechar essa lateral, tá? Vou dar retrocesso, vou descer costurando no ponto reto. Lembrando que tem moldes no meu site, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Moldes com gradação do 36 ao 48, gradação completa, para facilitar aí o seu corte, para facilitar aí suas vendas, para você que, né? Então, ó, fechei uma lateral, a outra lateral eu vou deixar aberto, que eu vou costurar a manga. Então, vou deixar o vestido assim, com a estampa para cima, aberto. Aqui eu tô mostrando que eu franzi o topo da minha manga. Ó, franzi somente aí o topo. Agora, meio com meio, tá? Estampa com estampa, na cava, cava e manga. Meio com meio, segura com alfinete. Se precisar, você pode ajustar o franzido da manga, tá? Ou afrouxar um pouquinho para caber aí a manguinha na cava. Segura tudo com alfinete para te ajudar na hora de costurar. Então, ó, segurei com bastante alfinete mesmo. Costure. Então, para franzir o topo, você usa o ponto reto mais largo na tensão mais alta, que a máquina vai franzir automaticamente para você. Você tem a opção também de fazer preguinhas, que vai dar aí o mesmo efeito, tá bom? Então, ó, depois de costurado o franzido, tá? Essa parte volumosa, bufante, vai ficar aí no topo. Agora, eu vou me adiantar e fazer a bainha da minha manga. Antes de fechar a lateral, já vou fazer a bainha, vou passar um elástico de 1 centímetro. Então, eu vou deixar uma bainha com 1,5 centímetros de largura.
Agora fala sério, né? Não tá um corte muito fácil, muito simples. Você que é iniciante, você vai conseguir cortar com certeza. Talvez o que vai te deixar um pouquinho com receio de cortar é a parte da manga, mas treina antes, tá? Treina antes, porque não é difícil, cortar essa manga é muito fácil. E é uma manguinha só, né? Ó, então agora vou passar o elástico aí por dentro da costura da bainha. Eu deixei um comprimento aí confortável pro meu braço, então deixa o comprimento do elástico confortável pro seu braço. Com a ajuda de uma pinça ou de um grampinho, você passa. Passa um lado e já segura com o alfinete para não perder a ponta. E termina de passar o restante. Agora, costura a pontinha dando retrocesso, tá? Para prender o elástico. E vamos fechar as laterais para finalizar, né? Então, costura uma batendo em cima da outra, as pontinhas bem certinho, dá retrocesso e costure. Costura, depois faça o acabamento na margem da sua costura, na overlock ou no ponto zigue-zague, tá? Se fizer no ponto zigue-zague, refila o excesso de tecido, tá? Com a tesoura da margem de costura, depois você passa o zigue-zague para ficar uma costura por dentro bem limpinha, tá? E é isso, gente. Depois é somente a bainha. A bainha você deixa aí fina. A minha ficou fininha, tá? Você pode deixar uma bainha mais grossa. Então, lembra disso na hora de cortar o tecido, de comprar o tecido para fazer. E você pode alongar também com o babado. Então, aqui, ó, eu tô mostrando que essa faixa eu ia costurar o babado desse vestido para alongar um pouquinho, já que eu achei que ele ia ficar muito curtinho. Mas eu desisti, vou ficar com ele curtinho assim mesmo. E eu vou costurar aí um cintinho para ajustar a cintura desse meu vestido. Mas você deixa o comprimento que desejar, tá? Então, aqui no meu corpo, o resultado. Então, ficou assim, ó, a manga volumosa, tá? Como ele é um viscose, dá caimento, tá? Então, ficou muito cheia, mas ficou uma manga bufante, volumosa. Ele ficou todo soltinho, tá? Aí no decote ficou justinho, porque tem o elástico, tá bom? Você pode deixar comprido, você pode usar babados, né? 2 camadas aí de babado para alongar ele. Pode deixar midi, pode deixar um pouquinho abaixo do joelho ou um pouquinho acima, tá? Do jeito que você preferir. Então, ao invés de colocar o babadinho para alongar até o joelho, eu decidi costurar o cinto. Então, o meu ficou bem curtinho, tá? Então, ficou com 90 centímetros. Eu costurei, fiz bainha, então encurtou bem mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, acione o sininho. Como eu disse, tem moldes no meu site, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E você que é iniciante, tá começando agora, tá aí, quem sabe a sua primeira costura, tá? Treina o corte em TNT. Como eu disse, treina o corte de manga, né? Desse jeito que eu corto, antes de cortar no seu tecido principal. E corta, gente, tá aí, é um vestidinho que eu vou usar bastante com rasteirinha, chinelo. Esse vestido eu me inspirei no modelo da Farm. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.